Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Para saber mais sobre este programa, entre no nosso site claudioalvessemcensura.com.br. Eu continuo aqui conversando com essa ilustre personalidade de Mato Grosso, ex-deputado federal Ricardo de Freitas. Ricardo, na atual conjuntura, como é que você avalia hoje as lideranças do norte do estado de Mato Grosso? E eu quero perguntar, em especial naquela região de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Bem, eu acho que eu quero me ater a duas figuras que vejo importantes dentro do processo Você tem dois prefeitos hoje de destaque, que eu vejo. Um prefeito de Lucas, que é Marinho Campos, que não é nem foi meu companheiro político, mas ele deu uma nova dinâmica ao município e a forma de conduzir. Lucas do Rio Verde hoje desponta como um dos municípios que, sem dúvida nenhuma, vão incomodar muito, principalmente o município de Sorriso. Acho que o povo de Sorriso deve sentir saudade do Dilceu Rossato. E quero falar do prefeito de Sinop, o Juarez, que está tendo uma oportunidade de fazer uma administração que, embora contestada no início, o Juarez vai fazer por Sinop muita coisa ainda, porque ele tem um respaldo muito forte, que é nível de deputado federal, que é nível de governador e tal. Em relação às lideranças locais, eu vejo Sinop com uma gente que ainda sem experiência política. Se você pegar quem são os deputados hoje, você tem o Dilmar, que é irmão do Dilceu, que tinha realmente uma penetração muito maior. O Dilmar está começando no processo político, e por mais que o irmão lhe dê cobertura, ele ainda é o dono do mandato, é parlamentar. Você tem o Roberto Dorner, que é o deputado eleito, mas que eu sei como é que é chegar aqui, e ainda mais eu que vinha com dois mandatos de deputado estadual, que é chegar aqui e passar um mandato para aprender a andar aqui em Brasília, e que com certeza poderá fazer muito pela cidade, porque ele tem condição de se mobilizar. Mas, sem dúvida nenhuma, vai encontrar as dificuldades todas de que todos aqueles que aqui vêm no primeiro mandato começam. E tem uma perspectiva de vir aí do ex-prefeito, que ganhou a eleição, e depois esse processo, esse jogo eleitoral, essa legislação, onde o Supremo legisla em lugar... Pela omissão do Congresso? Pela omissão no Congresso, você cria oportunidades que elegem um sujeito hoje, amanhã ele está fora do processo. Então, acho que o ex-prefeito poderá vir para cá ainda também e fazer um papel, mostrar o que vai fazer, embora numa posição mais difícil. Porque num governo forte, como tem sido o governo da presidente Dilma Rousseff, deputado de oposição, deputado de situação já não tem muito mar para navegar, imagina como é que vai ser um deputado de oposição. Então eu acho que esse é um quadro que você tem uma perspectiva grande de gente para crescer, porque você tem um espaço grande para crescer, mas sem dúvida nenhuma vai ser necessário muita dedicação, muito carinho, porque a região cresce muito e precisa de liderança. Ricardo, eu queria falar um pouco da questão, você nunca, claro, exerceu uma função política executiva, mas você teve uma participação muito grande na criação do Fundo de Participação dos Municípios Brasileiros. E hoje a gente vê os municípios aí realmente numa pobreza muito grande. Como é que você está vendo de lá para cá essa questão do Fundo de Participação? Eu acho que você precisa fazer primeiro, o grande problema é o seguinte, que a União, depois se inventou as taxas e tirou tudo aquilo que era imposto, porque imposto reparte com os municípios. Taxas e contribuições não. Então, na hora que inventou taxa e contribuição, a partir da Constituição de 88, você massacrou os municípios. Transferiu para eles a responsabilidade da despesa, o ônus da despesa, e não deu o bônus de entregar aquilo que lhe era de direito. Então a educação está quase toda transferida para estados e municípios, a saída toda para o estado, a saúde, perdão, toda para o estado e municípios. E é claro que a União cada vez arrecada mais, e eu nunca vi ninguém dar de presente alguma coisa naquilo que é poder. Então vai ser sempre uma briga. Ou se faz uma reforma tributária, que é uma ameaça, onde vai se devolver aos municípios o poder que ele tem aqui. Assumir a despesa sim, mas que ele também tem a oportunidade de receber o recurso para melhor gerenciar, e nada como o município, que é a ponta da corda para que ele possa fazer a melhor gestão, nós vamos ter cada vez mais dificuldade. Daí essas marchas da Brasília que vem aqui, os prefeitos do Brasil inteiro, e essa enganação que continua sendo a questão do orçamento da União, que não é um orçamento impositivo e que fica
deputados, prefeitos, vereadores, todo mundo desesperadamente em busca da tal da emenda. A emenda é a magia, né? A palavra mágica. Ah, uma emenda, eu quero uma emenda, eu quero uma emenda. Mas por que emenda se você tem tantos programas? Eu tenho visto hoje na condição de secretário municipal de Cuiabá, tantos programas que estão fora das emendas e que dão recursos muito maiores. Eu queria tocar nesse ponto. Quando um prefeito do município, lá de Mato Grosso, que é o nosso estado, ele não consegue fazer uma excelente administração, é a incapacidade dele de buscar dinheiro em Brasília, Ricardo? Não só, mas também. Não só, mas também. Porque você, na verdade, tem que entender o seguinte, as emendas representam 4% só do orçamento da União. E você tem 96% de recursos que não fazem parte das emendas. Ricardo, a situação da saúde no Brasil está aí alarmante. Mato Grosso não é diferente e não cabe aqui tecer crítica a nenhum administrador. É a situação pontual. Muda-se governo e a corrupção, como é que ela se encontra no governo da presidente Dilma? Eu acho que não se encontra diferente do que se encontrava no governo Lula, no governo Fernando Henrique e tal. Você só tem um jeito de acabar com isso, Cláudio. Se chama educação. Você vê, por exemplo, a crise que é hoje, eu vou falar da saúde de Cuiabá, que eu estou mais ligado, porque eu tenho acompanhado o prefeito Chico Galindo aqui. Quer dizer, de repente você cria o corporativismo e os médicos, os enfermeiros, eles mesmos querem vender o lugar na fila. Porque todo mundo fala da classe política, que o político é o corrupto, que o político é isso. Mas vamos falar do advogado, vamos falar do dentista, vamos falar do médico, que não quer dar o recibo e reclama que o outro é corrupto. O dentista que pergunta, você quer a nota, você quer a consulta com nota ou sem nota? Quer dizer, então nós temos no nosso DNA uma educação que leva a isso. E quando é nos outros é muito mais fácil de apontar. Então o que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma revolução cultural nesse país, de educação. Eu acredito que o deputado Pedro Henry vai fazer uma revolução na história da saúde de Mato Grosso. Porque ele está quebrando todos os paradigmas, todos os modelos. Eu acredito que o prefeito Chico Galindo vai sair de Cuiabá consagrado, porque vai fazer exatamente, está quebrando exatamente aquilo. Essas denúncias que saíram agora, quer dizer, falar que o pronto-socorro de Cuiabá tem capacidade de atender toda a população de Cuiabá e do estado, não tem. Não tem. É claro que vai ter gente na rua, no leito. Agora, o que está se fazendo para isso? Tem gestão para mudar? Aí você fala aqui, como é que você explica, por exemplo, que hoje é o grande momento, quer dizer, vir alguém dizer que é uma vergonha o que se votou no Código Florestal, mas não fala que é da vergonha de como explicar o aumento patrimonial de ministros de Estado. Então nós precisamos fazer uma revolução de conceitos. Como é que vão ser esses conceitos? Entendi. A hora que a gente conseguir fazer com que os nossos filhos, com que os nossos netos... Primeiro, o voto não podia ser obrigatório, tinha que ser facultativo. Vota quem quer. Aí você não tem mais aqueles caminhões, aqueles carros, aquelas confusões todas no dia da eleição, que nós vivemos muito Claro. isso, no sentido de você levar o seu eleitor. O curral eleitoral, que você dava comida, era o pão com a carne moída. Enfim, este conceito, quer dizer, o eleitor que é o primeiro, o eleitor é o primeiro que cobra do político o benefício para ele. É o famoso, a botina, a festa da igreja, tudo isso na hora de pedir vale, porque ele acha que o dinheiro do político cai do céu. Mas na hora que sai qualquer denúncia, é o primeiro que aponta, diz, aquele cara é corrupto. Onde é que está a corrupção? A corrupção está impregnada na sociedade. E nós não podemos deixar de reconhecer o seguinte, que o Congresso Nacional é um corte transversal na sociedade brasileira. Ali você tem gente de todas as espécies. Você tem os bons e tem os maus. E o negócio que a educação cada vez mais vai fazer com que os maus fiquem de fora. Ricardo, mas o que a classe política, hoje, é claro, muito embora você ocupe um cargo de executivo, mas o que a classe política pode fazer urgentemente para tirar essa má imagem do político brasileiro? Eu acho que, eu vou voltar a dizer, só tem um jeito. É você pegar uma presidente como a presidente Dilma, e fazer com que os governadores tenham consciência de que nós vivemos um novo tempo. Isso é mais ou menos, claro, como a questão do setor madeireiro. Primeiro podia desmatar tudo. Aí o nego começou a ver o seguinte, que se não começar a preservar, nós não vamos ter futuro. E aí começa a reformar os conceitos. Esses conceitos, essa mudança social, ela é uma mudança que não ocorre em 5 anos, em 4 anos, em 2 anos. Se você for olhar, o nível de orientação dos seus filhos, dos meus filhos, são muito maiores do que os nossos que nós tivemos.
Você lembra quando nós chegamos a Sinop? Só tinha o informativo da Rádio Celeste, que era aquele ponto a ponto com a Agência Estado. E hoje você não tem lugar onde você não tem internet e que fale do tsunami que aconteceu lá 5 minutos depois que está aqui. Então nós estamos tendo uma revolução e que talvez a nossa geração não tenha se apercebido disso ainda, de que não é mais fácil manter os paradigmas. Esse comportamento que o senhor tanto coloca da presidente Dilma já no momento político, o senhor coloca isso como já uma primeira realização de governo dela? Eu acho que sim, eu acho que só o fato dela deixar de fazer a pirotecnia e de cobrar metas, de cobrar gestão, já é um caminho. Vai mudar tudo? Vai corrigir tudo? Não. Mas eu acho que nós começamos a entrar num caminho. E eu, olha, desejo realmente que ela acerte. Mas desejo muito que ela acerte. Porque se você também olhar, você tanto fala da saúde, da dificuldade que é a saúde, se você vê, nós estamos indo numa evolução. A saúde antes do ministro José Serra era uma coisa. Depois, quando ele criou os programas de saúde da família, uma opção de coisa, já mudou muito. É verdade. Nós já temos hoje um outro conceito. Quer dizer, Sinop, se você lembrar, eu tenho orgulho de ter levado lá o primeiro aparelho de mamógrafo, a mamografia para Sinop. Certo? Quer dizer, quando no Brasil só 35 municípios tinham aquilo pelo SUS. Aliás, o maior orgulho é saber que Sinop era uma das únicas cidades do Brasil, uma das poucas cidades do Brasil que tinha um deputado federal. Né? Pois é, isso identificado com a cidade, que isso Sinop não terá mais. É verdade. As lições da ascensão e queda de Ricardo na política e um marco na história de Mato Grosso, o Linhão. Conheça os fatos logo após o intervalo. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Ricardo disputou sua primeira eleição em Mato Grosso como candidato a deputado estadual no ano de 1986, mas foi em 1990 que ficou na primeira suplência, oportunidade em que Jorge Anai, também de Sinop, se elegeu. Antes de assumir a vaga de deputado estadual, em março de 1992, foi diretor administrativo financeiro da Codemate, no governo Jaime Campos. Na eleição seguinte, já pelo PSDB, junto com Dante de Oliveira, Ricardo foi eleito e assumiu pela segunda vez como titular na Assembleia Legislativa.